Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, né? Estamos aqui para glorificar e falar um pouquinho da palavra do Senhor para nós, aprender mais um pouquinho, né? Como viver aqui na terra. Então, hoje eu estou aqui em Provérbio, que a gente está aqui em uma campanha, eu e umas amigas minhas, né, de um grupo. Nós estamos estudando Provérbio. E ontem, no capítulo 6, foi importante aqui umas advertências contra a mulher adúltera. Não só contra ela, né? Contra todas aquelas outras pessoas que praticam outros maus. Mas aqui fala: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então, o que é que está nos querendo dizer aqui? Que às vezes tem pessoas, né, que o pai ou uma mãe às vezes dá uma instrução boa dentro de casa, mas às vezes a pessoa não quer pagar para ver o que acontece lá fora, ou quer praticar para sentir na pele o que o pai e a mãe disse que não faça, que eu já fiz, ou que isso, ou que aquilo, mas às vezes a pessoa quer passar por cima do pai e da mãe e praticar coisas que lá na frente às vezes vai se arrepender, ou às vezes possa que seja tarde demais o arrependimento. Porque o mandamento é lâmpada e é instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Importante, né? Porque quando um pai e uma mãe, ou alguém de fora, ou qualquer outro que seja, vem nos repreender, ou vem nos dar uma instrução de vida, ou dar alguma disciplina de vida, o que é que Jesus está nos dizendo aqui? São lâmpadas acesas. Essas pessoas têm uma lâmpada acesa, vê o erro que às vezes o outro não está enxergando o tamanho do erro. Então, somos lâmpadas acesas para essas pessoas, que às vezes a gente vai aconselhar, vai dar uma disciplina, seja lá como for, que cada um entenda o que seja. Então, é o caminho da vida. O caminho da vida é esse, né? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade também aqui às vezes é uma instrução, né, de vida. É um mandamento do Senhor. Então, estamos sendo, quando a gente às vezes vai repreender alguém, ou às vezes vai dizer, sai desse caminho, isso, aquilo, não estamos querendo ser melhor do que a pessoa. O que é que está dizendo aqui na palavra do Senhor? Nós somos enviadas por Deus para ser um caminho de luz nessa vida, né? Mas, na verdade, tem pessoas que não gostam de ser repreendido ou de que tenha uma disciplina na vida, quer viver do jeito que quer, então nós não podemos fazer nada por essas pessoas realmente. Só orar e pedir a Deus que um dia venha abrir os olhos, né? E os ossos que estão mortos que venham reviver pelo sangue de Jesus, que a verdade é essa. Aí diz aqui também, olha: não cobices no teu coração a sua formosura, não te deixes prender com as suas olhadas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. O que nos quer dizer aqui? Uma mulher adúltera, ela anda à caça. Ela não está preocupada se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira. Ela está preocupada na palavra de Deus que está dizendo aqui. Não são as minhas bocas, a minha boca não. Ela só está preocupada, né? Ela está preocupada, ela está na caça de uma vida preciosa, de uma vida boa. Ela não se importa se às vezes, né, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filhos, se a pessoa tem uma vida estruturada e ela vai desmanchar aquela família, ela vai desmanchar aquela união, porque ela não está preocupada. Ela está preocupada consigo mesma, não está preocupada nem aí com as outras pessoas. Então é isso que quer nos dizer aqui, né? Tomar alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendiem, quer dizer, a própria pessoa está botando um fogo nela mesma, e um dia lá na frente esse fogo vai se incendiar contra a pessoa mesma.
né? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os teus pés? Essas pessoas andam, gente. Pessoas que fazem coisa errada, elas estão andando sobre brasas. E anda alguém, Jesus diz que anda alguém sobre brasas, para que depois ela não vá se queimar, né? Então temos que confiar nessa palavra aqui de Deus. Porque tudo que praticamos, um dia lá na frente vamos colher. O dia, a hora, o momento, o ano, não sabemos. Mas o que praticamos, vamos colher. Praticar o certo, você vai colher coisas boas e coisas certas. Quem pratica o mal, vai colher o mal, né? Não se planta batata para colher cenoura. E nem se planta cenoura para colher batata. A verdade é essa. Temos que estar ligado na palavra do Senhor certinho, né? Então, aqui está nos explicando aqui essas advertências aqui. Ontem eu, aqui com as meninas lendo, que a gente não lê a Bíblia toda não, né? A gente não consegue ler a Bíblia toda. Tem gente que diz que eu já li a Bíblia todinha. Gente, não conseguimos ler a Bíblia toda. Ou leu e não entendeu, ou leu e não praticou. Leu por ler. O melhor é ler páginas por páginas, capítulo por capítulo e versículo por versículo e às vezes praticar, fazer o que está nos mandando aqui. Como eu falo às vezes lá no grupo as meninas, não adianta nós ler a Bíblia toda, ler por ler. Temos que praticar o que está nos dizendo ali na palavra do Senhor, né? Então temos que ser assim, praticar, né? Para que o poder do Espírito Santo, viver essa palavra de Deus, não só ler por ler, ouvir por ouvir. Não adianta a gente estar na igreja, como eu falo às vezes para as pessoas, não adianta estar todos os dias na igreja sem que abra a porta do coração para que Deus trabalhe, ou que Deus faça um mover na sua vida, uma coisa diferente na sua vida. Bem que diz na palavra do Senhor que aquele que vai à casa do Senhor é como um oleiro nas mãos de Deus. Sempre alguma coisa mudará na vida dele ou dela. Porque aquele que deixa Deus trabalhar totalmente no seu coração, a quebrantar, fazer com que a palavra dele venha a ser cumprida em sua vida, não continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sempre muda alguma coisa em nossas vidas. Então nós temos que, às vezes, ir na igreja todos os dias, 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 é religiosidade. Não vamos deixar que a religiosidade entre em nossa mente e fique só aquilo. Ai, porque eu tenho que ir. Ah, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que ir. Não adianta isso, não é tenho que ir. Não é uma obrigação. Buscar a Deus é pelo amor. Amor a Deus não é uma obrigação. Quando você estiver disposta para ir na casa do Senhor, para que você venha buscar a palavra de Deus, venha entender, abra a porta do coração, né? Não vá ir na igreja só por ir, como aquela história que tem que um homem, ele ia todos os domingos na igreja, ele não perdia uma missa, e no dia que ele morreu, né, ou se eu não me engano foi um dia antes que estava para ele morrer, ele encontrou um burro amarrado no meio da estrada. E foi aquele dia que foi a salvação dele. Ele fez um ato de caridade, um ato de compaixão. E ele estava todos os domingos na missa, ele não perdia uma missa. E ele achava que aquilo com que ele estava fazendo, não perdendo nenhuma missa, não perdendo nenhum domingo de missa, ele já estava sendo salvo. E até o momento ele ele não era salvo. Ele foi salvo no dia que ele fez um ato de caridade. Então, o que nós viemos fazer o quê? Um ato de caridade até com o vizinho da gente, né? Com uma pessoa às vezes que não ama a gente. Vamos fazer um ato de caridade. Vamos realmente viver a palavra do Senhor e dizer para ele o certo e o correto que temos que ser, né? Viver. Não só ir para a igreja, estou aqui, preenchendo o banco da igreja, ou ir dormir na igreja. Tem gente que vai dormir. Não, gente, não é assim, né? Ir para a igreja é para cultuar ao Senhor, glorificar a Deus. Se quiser chorar, chora. Se quiser rir, ri. Se quiser pular da porta da frente até o altar, vai, pula, grita, se entrega totalmente nas mãos do Senhor. Não vá para a igreja com vergonha de ninguém. Ah, porque eu não tenho uma roupa. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Não é assim.
temos que ir doar totalmente o nosso coração no culto. Temos que fazer. Nós somos a igreja. Não é porque, fulano às vezes não vai na igreja. Temos que ir. Não estou dizendo para deixar de ir para a casa do Senhor. Temos que ir. Porque lá foi a casa que papai fez, santa. Lá nós não vamos, para dizer às vezes, palavra más, nem pensamentos maus, nem isso, nem aquilo. É tanto que quando às vezes a gente está na igreja, a gente nem quer vir embora, não quer. Por quê? Porque a gente sente a presença de Deus lá, sente a presença do Espírito Santo. É tão bom estar na casa de Deus que nós às vezes não queremos vir para casa, como eu já falei isso várias vezes para vocês. Mas nós temos que ser igreja, né? Quando nós saímos da igreja, a igreja somos nós. Não precisamos, né, ir para a igreja para a gente ser uma igreja. A igreja somos nós. Você tem que fazer o ato da palavra de Deus em sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, em um ônibus, em uma viagem, vá, dê amor, fale o amor de Jesus para as pessoas. Não tenha medo de falar, não tenha medo. Viva corretamente a palavra do Senhor. Aquele que tem medo de negar, né, que está ouvindo ou falando a palavra do Senhor, ele vai te negar quando você morrer. Jesus vai dizer, não te reconheci lá na terra, porque tu negastes o meu nome. Então, todo aquele, toda aquela que tem vergonha de falar do amor de Jesus, que tem vergonha de falar da palavra do Senhor, Jesus não vai reconhecer no último dia, né? Então, que venhamos deixar esse medo. Eu sinto de muitas pessoas que têm medo de falar do amor de Jesus. Tem medo de falar que eu aprendi isso, e que eu estou ouvindo isso, e que isso e que aquilo. Não vamos viver para as pessoas. Vamos viver para Deus, sem medo das pessoas. É isso que eu quero explicar para vocês. E outra coisa. Tá praticando o mal? Deixa de praticar o mal, porque o Espírito Santo, ele quer trabalhar, ele quer transformar as vidas, né? Então o Espírito Santo, às vezes, ele se afasta da gente, ele não quer habitar, às vezes, quando a gente está praticando só o mal, o mal, o mal, o mal, o mal. Mas Jesus está batendo na porta do coração, né? Para que eu e você, venham ouvir a palavra do Senhor. Então foi isso que eu senti o desejo aqui de entrar hoje, de falar para vocês, né? Para que nós não viemos deixar que o mal predomine em nossas vidas. Eu espero que vocês gostem, né? Olha, quando caminhares, isto te guiará. Quando tu caminhares no caminho de Jesus, Jesus vai te guiar, né? Quando te deitares, te guardará. Jesus, quando nós estiver deitados, Jesus está nos guardando. Quando acordares, falará contigo. Jesus, quando nós se acorda, ele fala com nós. Então, não vamos deixar que o Espírito Santo se afaste de nós, né? Que a presença do Senhor não venha habitar em nossa casa, porque a igreja somos nós. Não precisamos estar o tempo todo lá dentro da igreja para dizer que servimos a Deus. Tem pessoas que têm isso dentro dele, dentro dela. Eu sou serva do Senhor, eu sou melhor do que fulano e do que Beltrano, porque eu vou bem muito à igreja, porque eu isso, porque eu não perco um culto, porque eu tô lá todos os domingos na igreja, porque isso, porque aquilo. E às vezes sai de lá e não é a igreja. Sai de lá e não vive a palavra do Senhor. O importante é nós viver, não é ler essa palavra aqui, é viver, pôr em prática. É sempre o que eu mais falo para as meninas. Não é só ler, não é só ouvir. Ouvir e falar, até papagaio fala e ouve, né? Então não vamos ser papagaios, vamos praticar esta palavra aqui. Então é isso que eu quero dizer para vocês. E isso que eu tenho aprendido com Deus, né? Então um pouquinho que às vezes a gente vem aprender de Deus, venha confiar, venha falar. É bom que a gente vá devolvendo o que a gente vai aprendendo para os nossos irmãos e irmãs aqui na terra. Então, muito obrigado. A paz do Senhor Jesus fique com vocês. E eu espero que vocês, ao ler, pratiquem, né? Pelo sangue de Jesus. Não fique só igual a papagaio. Que papagaio, tudo que escuta, fala.
mas depois ele não está, às vezes, nem praticando. Tem tantos papagaios que às vezes é até preguiçoso, né? Você diz a ele, ensine, 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 quando é depois você em casa está esperando o papagaio falar o que você ensinou. Às vezes ele nem fala, só fala quando você diz. Então, o bom é que venhamos viver a palavra do Senhor. Boa tarde, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.